E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador no que pode-se dizer que seja bem-vindo um dia depois da eliminação de uma Copa do Mundo deles aqui, ó. Eu tô errando lá daqui, lá de cá. Do Brasil, mais uma vez. E vou dar um contexto aqui para quem não me conhece talvez mais de perto e que só conhece por análise de filme e série, que é o que eu faço aqui, o que eu vou continuar fazendo a maioria das vezes, mas quando eu pensei de trazer o canal novamente, eu pensei em trazer mais vídeos pessoais como esse que eu vou fazer aqui com vocês agora. Então, primeiramente, estou abrindo mais uma vez meu coração com vocês e eu acho que isso vai merecer um like. Então, já deixa seu like, a sua inscrição, isso ajuda a gente bastante a fazer conteúdos legais, bacanas e pensados para vocês aqui, diferente de coisas que aconteceram ao longo dos últimos meses, né? Ligadas principalmente a esse que é o torneio de mais evidência, né, que se tem por aí, o campeonato que envolve tudo, né, que é a tal Copa do Mundo da FIFA, que é o nome que eles registraram no cartório e que se eu usar muito eu sou processado. Dito tudo isso, colocar todo esse contexto aqui para vocês, o porquê que eu tô trazendo esse vídeo aqui? Porque boa parte da minha vivência é ligada ao futebol. Essas camisas que estão no cenário, por exemplo, que são camisas que eu uso no dia a dia, principalmente para ir na academia. E principalmente hoje, e depois de uma eliminação do Brasil, eu estou ansioso para ver Espanha contra Portugal, que vai ser um jogaço. Eu quero acabar esse vídeo inteiro antes das 4 da tarde para ver o jogo. E por que que eu digo isso? Porque, cara, a Copa do Mundo é um negócio muito louco, assim. E fica no vídeo que eu vou te falar melhor de nuances disso. Mas, começando, essa conversa começa, como eu disse, na vivência de futebol. Eu, obviamente, como todo mundo que gosta da Copa, fiz o álbum, né? Está completo aqui. Só para abrir uma página aleatória da Áustria, que entregou tudo para Argentina também, a outra página aleatória da Tunísia, que também fez nada na Copa, outra página aleatória da Alemanha, que, olha só, também não fez paçocas na Copa. Então, meu álbum está completo, e eu tenho um vídeo nesse canal que você vai clicar num card aqui ou aqui, que há muito tempo atrás eu ensinei como você completa um álbum de modo sensato, sem... Logicamente, tem o valor do rim inicial, que é o valor de você comprar tudo do álbum. E esse álbum foi bem mais caro, logicamente, por conta de que ele aumentou basicamente 1/3 do número de figurinhas. Inclusive, a Legend que eu tirei. Mas voltando aqui, o entorno do futebol ele faz parte da minha vida, como eu já estou falando aqui bastante. E isso me ajudou muito a lidar com as frustrações da vida e com as glórias da minha vida, saber valorizar os melhores momentos e não sucumbir aos piores momentos. Apesar que eu tenho certeza que a minha vida ela é muito mais fácil que muito de vocês até que estão assistindo aqui. Mas tem um contexto, eu falo de vida de futebol, que eu queria trazer, que é o quê? Eu sou de 91. Então eu amadureci entre as Copas de 94 a 2002, 2006, perante recorte que eu vou falar isso para vocês agora. Isso é muito valioso para entender como que a gente brasileiro trata e vive do futebol e de como que as lições que nesse tempo eu vivi, positivo e negativamente, adicionam para minha vida. Hoje você nesse vídeo vai entender como que às vezes o futebol segundo a frase lá de alguém muito famoso que o PVC sempre responde, o Mauro Betti sempre fala, a coisa mais importante entre as menos importantes, por conta da lição que ele passa pra gente. E eu fui muito privilegiado de nascer nessa época e ter esse recorte. Por quê? Eu comecei a tomar consciência do mundo, da realidade à minha volta, depois de 94, porque eu sou de 91. Então, eu cresci num mundo onde tinha toda a magia do que era um Brasil campeão. E aí, quando eu atingi uma certa noção da vida,
eu tive a primeira experiência de derrota, que foi ver o Brasil perder em 98. E aí, de 98 a 2002, teve toda a frustração e insegurança que são normais da vida. Em 2002, já um pouco mais maduro, nos meus 11 anos, eu tive a primeira consciência de como que é você ver uma sociedade quando o Brasil ganha uma Copa. Então, na parte de eu amadurecendo como pessoa, eu tive noções muito claras de derrotas e de vitórias. E, logicamente, em 2006, talvez a maior noção de derrota, visto de algo que já deixou uma lição muito grande, que é: você não basta ter o melhor sempre, você tem que fazer o melhor, se impor nas coisas que você faz na vida. Senão, não basta você ter, você tem que mostrar que você tem de verdade. E não foi o que aconteceu em 2006. Esse contexto que eu coloquei para vocês me chocou, porque só recentemente que eu tive a noção de que eu vivo numa realidade onde boa parte das pessoas que hoje estão, entre aspas, em evidência, nunca viram de modo consciente como eu vi o Brasil ser campeão. Literalmente, a gente está há 24 anos. Então, tem pessoas de 24 anos e que terão pessoas de 28 anos que não terão visto o Brasil campeão. O Haaland, ele pode ter vivido a época do Brasil campeão em 2002, mas ele, no auge dos seus 25 anos, não tem noção de como que é um mundo onde o Brasil é campeão visto de fora para dentro, não de dentro para fora. O Endrick não passa nem perto disso, por exemplo. E aí eu trago isso porque o impacto cultural disso é um negócio que só literalmente quem viveu para entender e tal, de uma parada tipo que é improvável de acontecer, mas acontece. E de como que a catarse coletiva, o bem comum e a união das coisas fazem você acreditar que pode dar certo certos movimentos da vida, assim. E essas pessoas não têm noção disso. E eu digo isso, logicamente, por conta desse background, falando de Copa, mas eu tenho isso alimentado desde sempre, justamente porque eu sou palmeirense. E tal qual eu vi glórias e trevas do Brasil, eu também vi glórias, principalmente recentemente, e muitas trevas do Palmeiras. Eu vi 2 rebaixamentos, eu vi times esquecíveis, mas também vi momentos de glória, momentos gigantescos que eu vou guardar para a vida inteira, que nem que seja algo assim que teve muito impacto, mas que me marcou bastante, como por exemplo a existência dessa camisa que eu estou usando, é porque o Palmeiras jogou o Mundial, o Super Mundial de Clubes, que é um produto da FIFA. Inclusive a FIFA é um fator muito relevante que a gente vai trocar ideia nesse vídeo também. Então fica aí que guarda esse fragmento do Super Mundial de Clubes que teve ano passado, e ela só existe porque o Palmeiras foi ao Mundial e fizeram uma edição de, entre aspas, colecionador do Kid Super com os times da Puma no Mundial. Então, essa camisa, por mais que o Palmeiras não tenha ganhado, não tenha nem feito o seu melhor futebol nesses últimos anos, é um motivo de orgulho pro Denis, que acompanhou toda essa trajetória. E, tipo, falando de trajetória, é muito emblemático a gente trazer, falando da anatomia da queda e do motivo que você clicou nesse vídeo, de um dos fatores principais dessa história toda, que é o sintoma gigantesco de tudo dar errado envolvendo a figura do Neymar. Porque é alguém que não conseguiu ser competitivo desde 2022 na vida. É uma pessoa que todo o entorno foi construído em cima da mitologia de um gol divino lá contra a Croácia, que deu tudo errado depois daquilo, mas em cima desse gol divino que ele fez lá em dezembro de 22, ou novembro de 22, ele construiu toda a narrativa, foi construir toda uma narrativa que trouxe ele até o momento de ontem. Isso também é endossado com a péssima gestão da CBF, que culminou com a vinda do Ancelotti agora, mas que fez um ciclo tenebroso de tudo, de organização e de
ter um time competitivo para esse momento e que envolve muita política, sim. Se a gente não fala que certas coisas não misturam, com certeza aqui a gente está falando de um fator político e também na FIFA, que a gente vai entrar daqui a pouco. E toda essa crise deixou um vácuo. E esse vácuo foi preenchido por esse entorno mitológico do Neymar hipotético. E isso atingiu não só a sociedade nossa como um todo, mas também os jogadores. A gente tem, por exemplo, o próprio Rafinha, que ele ficou mais feliz com a convocação do Neymar do que com a própria convocação no dia daquela papagaiada lá no Museu do Manhã e tudo mais. E aí o Brasil chegou nesse cenário de hoje, confiando num hipotético cenário que não foi colocado à prova desde aquele dia de 2022. E que quando teve que se tornar realidade, quando o hipotético teve que vir para o real, foi exatamente a realidade que todo mundo que acompanha minimamente futebol sabia. E nesse ponto, cara, eu tenho que falar, primeiramente, da irresponsabilidade de uma pessoa como o Neymar e não se colocar fora de todo esse entorno, porque qualquer pessoa que tinha um mínimo de senso de futebol sabia que ele não ia dar conta. A verdade é essa. Ah, você tá falando isso depois que aconteceu, o engenheiro de obra pronta, é desse jeito. Assim, eu te convido você, se você não vê nada de futebol, a assistir, coloca lá, sei lá, Neymar Magic Skills 2025-26 no YouTube, você vai entender. Além de todo o entorno, de fora e tal, assim. Mas trazendo pro todo essa irresponsabilidade dele, vem, logicamente, de um entorno que não permite ele ver a realidade das coisas, de uma questão comercial que também não permite ele ver a realidade das coisas, mas de você, como pessoa, não desenvolver a consciência dos seus atos, das coisas que você quer fazer, dos caminhos que você quer seguir. E nesse ponto, tem uma grande responsabilidade. Eu estou usando ele, não estou crucificando o Neymar. Estou usando ele como exemplo para você levar de legado para sua vida de coisas que você não pode fazer. Você não tem o direito de, para com você mesmo, ser tão responsável quanto o Neymar foi com a seleção no todo. Porque ele, para alimentar o seu ego, alimentar toda a sua narrativa e ter a Copa dele, que o Neymar ganhou a Copa dele ontem. Ele fez o gol, ele entrou no final, ele foi lá e peitou o cara, ele foi lá e derrotou o cara, e ele sentou e chorou. No lugar que ele fala que ele começou, ele fala que ele terminou. Então toda essa narrativa tá pronta, cara. Tava totalmente, comercialmente, muito bem ajambrada para ser feita ontem. Então, assim, a narrativa, para ele vender, ele tá pronto ali. As consequências dela, ele não tem que se preocupar. E isso é muito responsável quando você faz uma coisa dessa sem ter o dinheiro que o Neymar tem. Sem ter o entorno e a fama que o Neymar tem. Se você faz uma coisa responsável nesse ponto, você vai se estrepar muito, entendeu? Você vai se ferrar muito. Isso tudo mascara muitas coisas muito mais importantes e relevantes que devem ser mais próximas da realidade de você para você crescer como pessoa. E eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu achei muito da hora. Eu vou até pesquisar aqui uma informação complementar que eu ouvi. Porque eu não fiquei pistola ontem, nem revoltado, porque meio que, visto o cenário que se tinha desenhado, aconteceu muito do que se esperava, entendeu? O que a gente esperava que ia acontecer. E também, porque, aí falando disso aqui, que isso aqui é um produto incrível. E eu vou entrar nos detalhes disso, começando falando do Haaland. Por que eu digo isso? Por conta de que, primeiro, dói, tá machucando, mas é muito da hora. É muito foda você ver um cara como o Haaland jogar. E a informação que eu fui buscar aqui é que, assim, a gente tem CR7, a lenda de Portugal, assim, e a média de gols do Cristiano Ronaldo, que chegou agora aos 41 anos, e que é absurdo, que ele tá fazendo quase 1000 gols na carreira, é de 0,72
gols por jogo que ele jogou na vida, entendeu? Ou seja, a cada um jogo na vida, ele marcou 0,7 gol, entendeu? Basicamente, é muito próximo do meio gol. Tipo, ele tá, entre aspas, a cada 2 jogos que ele jogou, ele marcou 1. Isso é fato. Mas ele constrói uma média que, tipo assim, a cada 2 jogos que ele jogou, ele marcou, sei lá, um gol, 0,7, digamos assim. Entende? Tipo, a cada, vamos colocar assim, a cada 3 jogos ele marcou 1,5 gol. Então, assim, você fazendo progressões matemáticas, é um absurdo uma pessoa que cada vez que pisou num campo de futebol, era no mínimo realidade de meio gol. Tipo, a cada 2 jogos que ele participou, 1 gol foi feito. Essa é a realidade do Cristiano Ronaldo. A cada 2 jogos que ele participou, 1 gol foi feito. O Haaland, ele tem média de 0,85 a 0,90 gol por partida. Ou seja, basicamente, o Haaland, de 10 jogos que ele jogou, ele fez gol em 9. Isso é muito absurdo. Isso é número de uma lenda do futebol. De uma lenda de qualquer coisa que você faça na vida. E as pessoas não se apegam a isso de como que é gigantesco você ver uma pessoa dessa jogar bola. De como que é genial, assim. Você fala, mas ele é duro, ele... Que nem o choque de lá, os caras do falha de cobertura falam que ele tem um campo gravitacional que ele tem que... Só dele se posicionar em direção ao gol, a bola vai encosta nele e vai pro gol, porque ele tem uma energia cósmica diferente, assim. Parece isso. Mas é muito da hora você ver uma pessoa que tá no prime da sua profissão, sabendo exatamente tudo o que tem que fazer para entregar um bom trabalho, entendeu? E também isso é reflexo de como que nesses 24 anos que eu citei no começo do vídeo, o futebol mudou. Porque um maior exemplo é que hoje a seleção brasileira, essa camisa aqui do capeta, entendeu? Não tem um jogador nos seus 200 milhões de habitantes como um Odegaard e um Haaland, entendeu? Para resolver isso, sendo que lá atrás, 24 anos atrás, muito provavelmente um Odegaard e um Haaland se formaram no futebol, baseando-se muito em Ronaldos e Rivaldos, que eram abundantes na seleção brasileira. Ou seja, mudou muito o futebol. Qualquer seleção hoje em dia que tenha de 1 a 2 jogadores diferenciados minimamente, pode ir longe em um campeonato, principalmente na Copa do Mundo, se tiver um plano de jogo muito bem definido, muito bem treinado. E a gente, como seleção, não tem isso basicamente desde 2006. A gente talvez teve isso um pouco em 2010, mas aí tinha menos jogadores brilhantes. E talvez em 2022, com os 2 ciclos do Tite e tal, mas não foi efetivo, não adianta nada. E também não foi pensado, entende? Qual que é a grande diferença? Uma nação de lá de 4 milhões de habitantes, que eu acho que tem a Noruega. Ela viu que tinha uma joia reluzente gigantesca e outra não tão reluzente, mas que pode, vamos dizer assim, harmonizar bem com essa joia mais brilhante. Essa nação de 4 milhões de pessoas, vou formar um time em volta desses 2 caras e ver até onde vai. E até onde vai deles é eliminar uma seleção 5 vezes campeã do mundo. Esse é o reflexo do futebol de 2026. E isso é muito da hora também, porque é você saber usar os recursos e trabalhar esses recursos para ter um resultado efetivo, independente do cenário que você esteja. Isso é muito doido, saca? E como eu disse, não doeu para mim. Porque esse trabalho gigantesco assim que eu falo que a Noruega fez, o Brasil não fez nem perto. E não acompanha. Para quem acompanha, isso não surpreende. E eu digo isso porque, basicamente, e mais grave, desde 2014, não se sentou o futebol brasileiro para discutir e resolver os problemas que o futebol brasileiro tem. Isso até está sendo mais comentado, principalmente hoje, já foi comentado muito em ciclos, e tenho até uma passagem recente, tem muito vídeo bom saindo de comentaristas bons, como por exemplo a galera do UOL, a galera da ESPN, e tem os gênios da profissão, como o PVC. E o PVC ontem lembrou de uma história de que a Holanda, nos anos 80, ficou fora de uma Copa,
nas eliminatórias, fez um simpósio para entender por que eles ficaram fora da Copa, acharam uma resposta, entre aspas, mais rápida, e 2 anos depois ganharam uma Eurocopa. Eurocopa, que é a Copa do Mundo sem seleções da África, da Ásia e da América, basicamente. E conseguiram, através de uma reunião, tipo, todo mundo sentou, jornalistas, profissionais de futebol, juntaram-se e falou, o que a gente está fazendo errado? Isso nunca foi feito. E não se vê no horizonte algo sendo feito aqui no Brasil. Só que deveria muito ser feito. E agora é mais uma vez, mais uma janela que o mundo dá para o Brasil fazer, visto o produto incrível que o mundo tem e que expõe mais uma vez o esporte e seus problemas, que a gente deveria sentar, né, como nação futebolística que eu tô falando, e você traz esses exemplos da sua vida, tipo, você tem alguma coisa que você tá tentando e tá dando errado, talvez seja o momento também de você sentar e debater e conversar com as pessoas que você gosta, que se preocupam com as coisas que você gosta, ou com você também, ou pessoas especialistas do que você tem um grande problema, em o que tá dando errado. Não é você pegar um coach. Eu sei que o vídeo inteiro tá parecendo que eu tô um papo de coach aqui, um papo de marcialismo. Não é nada disso. Eu odeio esse tipo de pessoa, eu odeio esse tipo de gente. Mas é que é um discurso que a gente tem que conversar muito sobre a gente se preparar. A gente vive em mundos e de tempos mais caóticos a cada dia mais e que a gente é só devorado por eles. E voltando ao exemplo daqui do nosso caso, por que seria importante a gente, como nação futebolística, né, fazer um simpósio? Pra gente não queimar um Estevão, que não foi pra Copa por machucou, não queimar um Endrick, que tá sendo já um pouco fritado porque o gol que ele perdeu bizonhamente ontem também, um Ryan, que fez uma Copa, vamos colocar assim, ele não fez gol, não deu assistências assim, que encheu os olhos, mas ele taticamente foi excelente. Um Bruno Guimarães, que, segundo uma matemática bizarra lá, estava num momento decisivo, onde não deveria ser decisivo, isso é uma outra coisa também. Um Vini Júnior, que agora está confortável com a situação que ele vive. Então, assim, são pontos que dá pra gente refinar, além, logicamente, de a gente ter uma seleção estruturada. A gente não tem um meio campo. O Brasil forma pontas, que são a galera que ataca vindo de fora para dentro, assim. Vini Júnior, o Endrick, por exemplo, o Estevão. Só que forma pontas, trazendo o exemplo do Estevão, porque vende melhor. Comercialmente é melhor você ter um ponta. Comercialmente a Europa, que paga em euro, vai pagar mais num ponta, entendeu? E você ter um cara mais criativo, que é o caso do Estevão, que ele começou como um meia, que é um cara que fica lá para organizar o jogo, o Brasil não sabe formar bem. Já teve muito. E meio que surgia natural. Só que comercialmente, hoje em dia, é mais caro de você fazer. Porque o cara na base, ele começa a rabiscar todo mundo, a fazer os dribles e tal. Assim, o moleque vai lá e dá uma paulada nele. Então, você pode machucar um cara habilidoso. Em vez de você pensar que esse cara habilidoso, você tem que ensinar ele a driblar o cara do meio, não, você joga pra ponta, porque na ponta ele é mais protegido, porque o jogo não passa por ele, ele recebe o jogo que tá passando pelo meio. E aí você não forma jogadores no meio pra jogar pra essa galera das pontas, entendeu? Isso é um exemplo bobo aqui, e que talvez eu tenha sido até um pouco mais prolixo e mais complexo do que eu tô falando pra quem não entende entender. E agora, assim, trazendo o ponto que eu já soltei várias vezes, vou mostrar pela 80ª vez isso aqui, que é vou até abrir um pouquinho aqui, ó. Tem, inclusive, um erro gigantesco da Panini aqui de não colocar o mascote de cada um e colocar 3 logos de cada cor para representar os 3 países. Por que eu tô trazendo isso aqui? Porque esse produto que eu mostrei, ele, apesar de todo o escárnio que é a FIFA, politicamente, essa questão de tirar o cartão do cara dos Estados Unidos é bizarro, e de fazer Copa no Catar, e vai fazer Copa agora na Arábia Saudita, são escárnios se tratando de nações que são xenofóbicas e que fazem perseguição religiosa e escravizam pessoas. O pior de tudo isso é que ela tem o melhor produto midiático da face da Terra. E por que eu digo isso? Porque é um produto que você consegue acompanhar tudo que acontece nele a todo momento. Ele é diferente das Olimpíadas. Por quê? Porque nas Olimpíadas você tem vários esportes acontecendo ao mesmo tempo.
E a Copa do Mundo tem não só um esporte acontecendo ao mesmo tempo, a todo momento, mas o melhor esporte para se acompanhar acontecendo a todo momento, com momentos bem organizadinhos para as pessoas poderem acompanhar de uma forma bem sensata. Porque o futebol, ele é talvez o esporte mais simples, mas o mais complexo ao mesmo tempo, porque se trata muito de batalhas do dia a dia. Você pode fazer tudo certo, que diferente do basquete, diferente do vôlei, que se você faz tudo certo, você está constantemente pontuando. No futebol você pode fazer tudo certo, fazer o seu melhor cada dia, até dentro do jogo, e não pontuar. E aí você acaba ficando na mão do destino, como o Brasil ficou ontem, por exemplo, como a Argentina ficou na mão de Cabo Verde recentemente. Então, é o que as pessoas dizem, que o futebol é o esporte do capeta. E o entretenimento que o futebol gera é gigantesco, se você souber vender, como a FIFA sabe vender muito bem. E fez disso um negócio de uma instituição sem fins lucrativos, né? Mas por que eu trouxe tudo isso aqui para vocês? Porque é um momento de você parar e refletir, visto toda essa questão que eu coloquei, de que você tem que estar minimamente preparado para as coisas que estão acontecendo na sua vida. E mais uma vez, não estou falando isso em papo de coachismo. Porque o nosso entorno está sempre pronto para atrapalhar a gente, para fazer a gente se dissuadir das coisas que a gente quer fazer. E para a gente seguir em frente, fazer as coisas que o nosso coração sente paz e buscar soluções nas nossas vidas, a gente tem que fazer isso no dia a dia, nos pequenos objetivos, nos pequenos projetos que a gente faz no nosso dia a dia. Tipo, o meu objetivo hoje é acordar às 7 horas da manhã na academia. Tá ótimo. Se você conseguir fazer isso com certa constância, o seu projeto vai atingir o seu objetivo, e a partir que você atingir, você vai conseguir pensar para outra coisa, que é, sei lá, ter uma vida mais saudável. Isso eu tô dando um exemplo aqui, mas logicamente vai trabalho, às vezes, poxa, por que eu não consegui um trabalho legal? Tal, assim? Às vezes você tem que se aprimorar em algum ponto, ou então ter alguma leitura de alguma situação que você não tem. E só através do convívio, da repetição, de entender onde você erra em certa questão, que você vai conseguir dar o passo seguinte. E isso é muito atrapalhado, primeiro, porque a mudança do coração do ser humano é muito lenta. E é normal que seja assim, porque a gente está a todo momento sentindo hostilidade do mundo à nossa volta, e a gente acaba não parando, refletindo nas questões do nosso coração, que afligem de verdade, entende? Às vezes o seu maior problema é uma bobeira. Tipo, às vezes é um chocolate que você compra, por exemplo, que poderia ser uma maçã, ou então uma maçã que você compra que poderia ser um chocolate, porque você merece um chocolate. E o que maximiza todos esses problemas na gente é a urgência do ambiente de internet, que diz a todo tempo que você tá errado, que você é um merda, que você não é tão incrível quanto aquela pessoa que se mostra incrível todo tempo, sendo que ela não está mostrando a realidade dela. E aí fala que você é inferior a ela, tal assim, e te joga pra baixo. Então, assim, o que eu trago aqui nessa reflexão de todo aproveite os momentos que você tem para sentar e organizar o que está à sua volta. Entende? E eu acho que o Brasil deveria fazer muito isso. E desfrutar das coisas legais como por mais que seja toda gerida por uma questão política muito nojenta, coisas incríveis, divertidas e maravilhosas como é a Copa do Mundo, e como é o que eu vou fazer daqui a pouco, que eu vou ver Espanha e Portugal, que eu espero que seja um jogo excelente. E eu vou saborear isso porque o Denis lá de trás, que aprendeu a entender o futebol, saboreou bastante e cresceu entendendo e gostando tanto desse Brasil Core que eu já citei nesse vídeo e que fazia álbum de figurinhas como eu citei nesse vídeo aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, favorito, se inscreva. Não é o fim, é só o começo. E eu espero que comece uma coisa muito legal para vocês. Até o próximo Analisador.